Não se embriaguem, mas se encham do Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo. Porque cheios do Espírito Santo, Ele produz em nós fruto do Espírito. Ele produz em nós algo de Deus. E é isso que o Senhor quer produzir através de nós. Mas para isso nós precisamos tomar muito cuidado. E não sermos insensatos na nossa forma de falar, na nossa forma de agir. E precisamos, como foi lido, procurar entender a vontade de Deus para as nossas vidas. E tem hora que, de certa forma, ela parece ser simples, mas ela é meio complexa, e tem hora que é difícil de entender, porque estamos cercados de tantas coisas que nos atrapalham de ouvir, entender e até de seguir a palavra de Deus. Então precisamos tomar cuidado com o que fazemos, aonde vamos, para que as coisas dessa terra não nos atrapalhem de ouvir, entender e seguir a vontade do Senhor para as nossas vidas. E a vida aqui nós sabemos que ela é sempre muito difícil. E a palavra de Deus sempre é desafios para nós, porque vivemos em uma vida terrena, não somos daqui, mas vivemos aqui. Então temos os desafios daqui todos os dias. E parte desses desafios nos mostra na 1 Coríntios 13, versículo 4. Ele nos fala que a caridade que Deus requer de nós, ela é sofredora. E fala que o mandamento de Deus para nós, a Bíblia nos fala que Ele é o amor. Nós precisamos amar as pessoas às nossas voltas, e Mateus 5,44 leva esse desafio. Jesus leva esse desafio a um nível muito maior, porque Ele fala para a gente amar até os nossos inimigos, aqueles que não querem o nosso bem. Então a caridade é sofredora, nós temos que amar o próximo até os nossos inimigos, mas nós não podemos viver de qualquer forma, nós não podemos fazer isso de qualquer forma, nós não podemos usar a caridade de qualquer forma. Nós não podemos amar o nosso inimigo de qualquer forma. Eu amo meu inimigo, vou pôr dentro da minha casa. Se eu fizer isso, eu estou pedindo a morte, eu estou sendo imprudente, eu estou sendo insensato. Eu não posso pegar um bandido, um criminoso, que eu considero um inimigo pelo que ele faz diante da palavra. Eu tenho que amar ele porque eu sei que não é a pessoa, e Deus ama e quer a conversão dessa pessoa, mas eu não posso pôr ele dentro da minha casa. Eu tenho princípios que eu preciso tomar cuidado. Eu não posso caminhar com essa pessoa que eu corri de ser preso junto com ela como fosse um cúmplice, porque eu não tomei cuidado ao amar o meu inimigo, a ter caridade com o meu inimigo. Então por isso a Bíblia nos fala, nos chama a vivermos com prudência, como virgens prudentes, atentas, cautelosas, viver com sabedoria. E a Bíblia ainda fala em Tiago 1,4, que quem não tem sabedoria para viver essa vida, que peça a Deus, Deus me dê sabedoria. Porque Deus nos dá sem jogar no nosso rosto, mas Ele nos dá com alegria, porque Ele quer que sejamos sábios. Porque o sábio vive uma vida plena, o sábio foge do mal, o sábio teme ao Senhor, porque é o princípio da sabedoria. Então a Bíblia nos fala que nós precisamos vigiar em todo o tempo. Mateus 10,16 vai dizer: vigie em todo o tempo, porque lá está dizendo, eu vos envio, Jesus, Deus nos está enviando como ovelhas em meio a lobos. O lobo quer devorar a ovelha. Então o Senhor nos enviou nesse mundo como ovelhas, mas está cheio de lobos, e precisamos tomar cuidado onde nós pisamos. E ela fala, e o versículo fala lá, então sejam vocês prudentes, sejam atentos, sensatos, como a serpente, preparada para reagir, para tomar uma decisão, para se proteger ou fugir. Ela ouve um barulho, ela não está dispersa, alienada, andando de qualquer forma, vivendo de qualquer forma. Ela está atenta ao que acontece à volta dela. A serpente é assim. Então sejam prudentes, atentos como a serpente, mas sejam inofensivos como a pomba. A serpente pica e faz mal, ela se defendendo, ela usa o mal, e nós não devemos usar o mal nem para pagar quem nos faz o mal, mas pagueis o mal com o bem. Então se alguém vier te picar, não vamos esmagar a cabeça dessa. A cabeça que a gente esmaga é da serpente, é o diabo. Então a Bíblia nos fala que nós devemos ser sábios em Deus e não em nós mesmos, porque a nossa sabedoria ela é maldosa, ela é vingativa, é uma justiça sanguinária. Então nós precisamos viver a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus nós cumprimos o que a Bíblia pede. Andem remindo
do tempo. Andem como sábios, aproveitando o pouco tempo que nós temos. Os dias estão passando tão rápido. Rapidinho acaba, daqui a pouco acaba o culto. E a mensagem, às vezes o tempo não dá nem para ministrar toda a mensagem. Então nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo, o tempo que nós ainda temos nessa terra. Jesus está voltando. Precisamos usar esse tempo bem para ganhar mais almas, ajudar a nossa família, ajudar os nossos próximos. E nós precisamos usar bem os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos, o que nós sabemos fazer, a casa onde nós moramos, o carro que tivermos, o alimento que tivermos, nós precisamos usar bem. Não podemos desperdiçar nenhum alimento em casa, ainda mais as coisas aí tão caras. Não podemos desperdiçar o nosso tempo com qualquer coisa, de qualquer forma. Porque de repente acaba o dia, vem os 30, 60, os 90, como aqueles que têm sorte de chegar. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós temos, com o que Deus nos deu. Porque o homem não tem nada se não vier de Deus. Então tudo que você tem foi Deus que te deu, e Ele te dá por um propósito, e esse propósito principalmente o reino de Deus. Então nós temos que valorizar tudo que nós temos, porque foi Deus que nos deu. Então não podemos gastar de qualquer forma o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa sabedoria, a nossa paciência, o nosso amor. O amor de muitos tem se esfriado, e muitos não conseguem amar porque foram traídos, amaram e foram apunhalados pelas costas. Mas amaram as pessoas de forma errada, ou às vezes amaram as pessoas erradas. Tem pessoa que fala, eu tenho dedo podre por amor. Mas a pessoa, ela ama de qualquer jeito, qualquer um que aparece e sorri, ela abre o coração. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus, olhar para as pessoas com misericórdia e o amor de Deus, agir com o amor de Deus. Mas o amor de Deus é inteligente. O amor de Deus não é um amor cego. Deus olhou o fruto do seu penoso trabalho antes de se entregar, e Ele se alegrou porque Ele viu que era o bom resultado. Nós estaremos aqui para a glória dEle. E aí Ele cumpriu, aí Ele fez o sacrifício. Mas Ele viu que o que Ele estava fazendo não era à toa, Ele não estava jogando fora. Vidas iam ser transformadas, restauradas, e almas iam ser salvas. Então Ele não fez por fazer, Ele fez com um propósito maior. Muitos se perdem, mas muitos são salvos para a glória de Deus. É um amor inteligente, um sacrifício inteligente. Então assim a Bíblia nos chama. E o cerne dessa mensagem está nesse capítulo, nesse versículo. Em Mateus 7, versículo 6, a Bíblia nos chama a não jogarmos pérolas aos porcos, a não gastarmos, a não darmos às pessoas os nossos tesouros, a não entregarmos a qualquer um aquilo que tem de valor para nós, aquilo que nós julgamos importante, valioso na nossa vida. E nós entendemos que, eu entendo aqui, que tesouros não são só tesouros financeiros. Jogar pérolas aos porcos não é só dar dinheiro para qualquer pessoa, ajudar financeiramente qualquer pessoa. Mas eu entendo que o nosso tempo, principalmente nos dias de hoje, nosso tempo é muito importante, é muito valioso para usarmos de qualquer forma. Então esses tesouros remetem a tesouros físicos, sim, mas tesouros espirituais. O nosso amor, a nossa paciência. Nós não podemos gastar à toa com quem não leva a sério os nossos conselhos. Vou ficar perdendo tempo aconselhando uma pessoa que eu já falei. Às vezes aquela pessoa vai ser ouvida por outro, outro que vai ganhar ela, não eu estou perdendo meu tempo, minha paciência, arriscando a me irar com aquela pessoa, a pecar por causa de uma situação que eu estou insistindo nela, e Deus já está me mostrando, não, você já falou, agora deixa nas mãos de Deus. Mas não fique insistindo em lavar porco, porque ele vai voltar para a lama. Muitas pessoas têm um tempo certo de serem alcançadas, então nós precisamos dar conselhos a quem quer ouvir o nosso conselho, porque senão jogamos essas palavras fora, jogamos fora. Então não gaste o seu tempo, com coisas que não edificam as pessoas, com coisas que não te edificam. Só tem tempo para ouvir uma música, ouça uma cristã que vai te ajudar a louvar, exaltar o Senhor. Tem tempo de assistir algo, use algo que vai te trazer algum benefício espiritual, ou te dar mais sabedoria, ou te dar pelo menos uma alegria. Vou ver uns vídeos que eu vou rir, eu estou precisando rir, que a vida está muito pesada. Então pode rir,
Não gaste muito tempo com isso. Nós já ministramos uma mensagem aqui, se possível, se tiver tempo, limpe, tire o pó. Mas tem coisa mais importante do que ficar arrumando casa todo dia, só arrumando casa. Então tem hora que é melhor você tirar tempo com Deus, Maria, tire tempo com oração, do que limpar a casa. Mas eu preciso limpar a casa sim, mas é mais importante passar tempo com Deus. E aí Deus aumenta o tempo para você, faz como Josué, ele para o sol lá, para que dê tempo para você ganhar a batalha de limpar o chão, porque você escolheu a boa parte. Então muitas vezes perdemos batalhas porque não escolhemos a boa parte, ou porque ficamos insistindo numa batalha que não é produtiva. Eu estou insistindo em algo que não vai agregar nada na minha vida. Então muitas vezes a gente perde muito tempo aconselhando, orientando, pregando para pessoas que não querem ouvir a sua mensagem, pessoas que não estão dando ouvido e nem valorizam o que você fala. Nós estamos perdendo tempo com elas. Você tem que usar o seu tempo com quem te dá atenção, com quem te leva a sério, com quem te ouve, com quem gosta de conversar com você. Muitas vezes a gente quer a amizade, a companhia de pessoas que estão nem aí para a gente. Essas nós precisamos deixar que elas sigam a vida delas. Nós precisamos manter perto de nós aqueles que gostam da gente, para que a gente se sinta forte e consiga alcançar novas pessoas. Porque se a gente manter perto de nós o nosso inimigo nos apunhalando, nós precisamos orar por ele, interceder por ele, mas não caminhar com ele apunhalando, virando as costas para ele toda hora. Isso não é ser sábio, isso não é ser prudente. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes nós estamos gastando nosso tempo, dando nosso ouvido para pessoas que só sabem reclamar da vida, reclamar dos problemas. Não tem uma coisa que é boa para ela, é tudo ruim, ela só sabe falar mal. E qualquer coisa que você fala bom, ela quer falar algo mal, essa pessoa já quer jogar lixo dentro de você. E se você der atenção, com meia hora de conversa, você sai sugado espiritualmente, abatido espiritualmente, sem fé. Porque a pessoa roubou tudo que você tinha, ela enterrou a sua fé, ela enterrou a sua paz, ela enterrou o seu amor com o lixo dela. Por isso a fofoca morre no crente, porque ela chegou, opa, vamos conversar sobre fulano que não está aqui, essas coisas que não edificam, vamos parar aqui, para que ela não destrua a imagem dessa pessoa dentro do meu coração e eu não consiga nem orar com amor. Porque às vezes você olha uma pessoa falando que fulano não presta, você nem conhece a vida daquela pessoa, mas você ouviu alguém falar, porque você gastou tempo com o que não era, não edificava, não valia a pena. Então nós temos que tomar cuidado. Porque muitas pessoas falam na sua cabeça, mas na hora que você vai dar um conselho, você vai falar algo, ela recusa o que você fala, ela resiste, ela não aceita, ela não segue, ela contesta. Então você está perdendo o seu tempo. Vá usar seu tempo com outra coisa mais edificante, melhor para você, e só olhe por essa pessoa. Quantas vezes você, mãe, já deve ter chamado a atenção do seu filho pela mesma coisa, não muda. Muitas das vezes porque o profeta de casa não tem honra na sua casa. Chega alguém de fora, fala, funciona, mas você está lá falando, funciona. Então muitas das vezes você tem que falar, falou 2, 3 vezes, deixa quebrar a cara, na hora que quebrar a cara vai lembrar de você, vai olhar para você e você não vai nem falar nada, só vai rir ou vai estender a mão e vai entender, tapa na cara. Me avisou tanto e agora estou tendo que pedir ajuda a ela, porque eu insisti em fazer o contrário. Então muitas das vezes não vai ser por palavras. Quantas das vezes a mulher às vezes já falou com o marido, não sei quanto, já conversou sobre o assunto, já falou e o marido não leva a sério, não põe em prática, a pessoa não põe em prática. Então a palavra de Deus em Zacarias não fala 4:6 que não é por força. E Mateus 11:12 vai dizer que o reino é tomado por força sim. Mas essa força faz menção a esforço individual. Ele é vivido, o reino é vivido pelo esforço diário de cada um de nós. Então eu não consigo fazer você viver o reino, a força. Não funciona assim. Você que precisa, com seu esforço, com a sua força, caminhar, lutar e fazer. Como Zacarias, não é pela força, não é forçando ninguém. É amando, orando, intercedendo, ajudando, estando pronto a ajudar. Mas muitas das vezes o pai tem que deixar a criança cair, para que ela aprenda que não pode fazer aquilo que ele tanto falou.
E por isso Deus muitas das vezes nos deixa errar tanto. Porque muitas das vezes não ouvimos o que Ele fala, não pomos em prática o que Ele fala. Então Ele permite que a gente caia, tropece, machuque, para que a gente valorize, leve a sério e na próxima vez ouça melhor o que o Pai está dizendo. E não cometa os mesmos erros. Então nós, como filhos de Deus, temos que tomar esse cuidado. Porque o Espírito Santo é quem convence as pessoas a mudarem de vida, e isso requer um tempo, uma abertura de coração individual. E muitas das vezes as nossas palavras atrapalham. De tanto falarmos, não seremos ouvidos. Muitas das vezes nós temos que falar menos. Falar na hora certa é melhor do que falar toda hora. Falar a coisa certa de forma certa é melhor. Então, muitas das vezes, o que nós precisamos fazer de verdade é orar incessantemente, interceder incessantemente, falar incessantemente com aquele que pode resolver. Deus convença, Deus mude, Deus traga arrependimento, Deus cerque, Deus faça essa pessoa entender, Deus mude essa situação, e confiando que Deus está ouvindo e trabalhando a nosso favor, nós vamos começar a ver os resultados acontecendo. Mas se nós insistirmos em fazer com a força do nosso braço, muitas das vezes nós vamos fazer como Sara. Muitas das vezes nós vamos atrapalhar o processo de Deus em vez de ajudar. Então nós precisamos orar por determinados problemas incessantemente, orar por determinadas pessoas. Como já disse aqui, quando envolve pessoa é muito mais complicado, porque existe o livre-arbítrio dela em querer. Então Deus está convencendo, mostrando com firmes argumentos, com resultados à volta dela, com conselhos à volta dela, que onde ela está é perigoso, onde ela está é ruim, está tudo dando errado, eu tenho que sair daqui. Mas se a pessoa não se convencer e quiser ficar ali, Deus vai respeitar o livre-arbítrio dela. E nós precisamos entender isso também. Quando entendemos isso, nós não gastamos tantos recursos físicos com pessoas que não querem nada com Deus. Nós continuamos a nossa batalha no campo espiritual. Então não é na força do nosso braço, não é o que nós fazemos no mundo físico, não é o que nós fazemos aqui no físico que vai mudar a vida de alguém, mas é o que nós fazemos no mundo espiritual que faz toda a diferença na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Isso não anula a nossa responsabilidade de ter que ajudar, de falar, de dar testemunho, de socorrer com recursos, mas nos lembra que a nossa guerra é principalmente espiritual, é no mundo espiritual. Se não batalharmos lá, não vencemos aqui, porque a fé no que nós fazemos lá traz à existência o que vamos viver aqui. Então não anula nossa responsabilidade, mas é no espiritual que é o campo principal da batalha, da mente. Então nós temos que distribuir sim o que nós temos com aqueles que precisam de forma sábia. Mas nós não podemos distribuir o que nós temos com aqueles que estão desperdiçando, com aqueles que não valorizam o que nós fazemos, com aqueles que gastam tudo que nós ajudamos, com as coisas que não agradam a Deus. Às vezes você vai ajudar uma pessoa, ela só faz besteira. Às vezes você vai ajudar um filho, só faz besteira. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos, que eu mesmo já corrigi minha mãe em situações que ela queria ajudar meu irmão, numa situação que eu via. Quem está de fora tem hora que não é melhor, ainda mais quando você tem os olhos espirituais de Deus. Eu via que Deus estava provando meu irmão no orgulho dele, tentando quebrar o orgulho dele para atrair ele para a presença. E minha mãe tentando ajudar ele a pagar um monte de conta, fazer um monte de situação. E minha mãe estava ficando apertada, atolada, sofrendo, angustiada. E eu falando com ela: mãe, deixa Deus tratar, deixa Deus trabalhar. Mas tudo que eu faço não dá, porque não é para você fazer, deixa Deus fazer. E ela ficando aflita, angustiada, e dinheiro indo e nada resolvia. Eu falei: mãe, você está ajudando quem Deus está querendo pesar a mão para trazer arrependimento. Aí ela entendeu, caiu a ficha. Ela parou de ajudar. Na hora que ela parou de ajudar e foi só orar, aí Deus começou a tratar no coração, quebrantou o coração. Deus criou uma situação que ela conseguiu resolver tempos depois o que ele precisava resolver,
com menos dinheiro, com mais facilidade, vendo a Deus agir, porque uma gerente ele fez até um facilitamento para ele, no negócio da faculdade. Coisa que ela estava tentando, não estava conseguindo, depois que ela entendeu que tem que orar e deixar Deus trabalhar no tempo dele, do jeito dele, não é nós a força do nosso braço. Então muitas vezes a gente está comprando briga, trazendo problema para nós, porque estamos tentando dar ajudinha para Deus ajudar os outros que Ele está querendo corrigir. Então nós precisamos ter sabedoria. Então nós não podemos usar o que nós temos para ajudar as pessoas que estão fora do propósito, que não querem nada com Deus. Às vezes a gente está, nós temos que ter paciência e amor sim, mas nós não podemos ser bobos. Porque se a gente perdoa uma dívida, se você perdoar uma dívida é uma coisa. Eu perdoar um dinheiro que eu prestei, uma situação. Mas eu insisti em emprestar de novo dinheiro, achando que aquela pessoa que me deve e não pagou, vai me pagar dessa vez, é burrice. É cometer um erro duas vezes. Eu emprestar e perdoar, sim, a não ser que eu estou disposto a falar, vou emprestar de novo, já sei que eu nem vou receber. Aí você já está fazendo com o coração disposto a abençoar. Aí pode. Mas confiando, não, agora ele vai me pagar. Você já sabe, você já viu? Uma vez eu, com sabedoria, caí numa situação complicada, com um trader que eu tinha, e criei umas dívidas, e eu estava me embaraçado, o credor ligava para mim, ligava para minha casa, e minha mãe desesperada, filho, vou te ajudar a pagar, de resolver isso. Eu virei para ela, porque eu já tinha uma certa sabedoria, falei, mãe, não quero que a senhora faça nada. Porque eu falei para minha mãe, a situação mais complicada que a senhora imagina. Se a senhora tentar me ajudar, a senhora vai ficar atolada e não vai resolver. Então deixa lá, deixa criar o que criar, deixa embolar, depois vão ter que olhar para mim e falar, agora o que nós podemos fazer? Na hora que sentar comigo a gente resolve. Mas não quero envolver a senhora nesse problema. E deu tudo certo, graças ao bom Deus. Porque muitas das vezes o que a gente tem que fazer é esperar. Mas eu estou com medo. Não tem que ter medo, nós tem que ter fé. Deus vai agir, Deus justiça nossa. Jeová de Sidqueno. Ele que se manifesta quando a gente se manifesta de acordo com a vontade de Deus. Mas insistir naquilo é burrice. Até o juiz compassivo da palavra, vocês lembram a palavra do juiz compassivo? Até ele mandou prender de volta o credor que não perdoou a dívida do outro devedor. E ele teve que ficar preso até pagar tudo que antes ele tinha sido perdoado. Mas ele teve que pagar porque ele não seguiu o caminho que Deus ensinou. Ele não seguiu continuando a misericórdia que Deus aplicou sobre a vida dele. É o que muitas vezes acontece com nossas vidas. Quando não seguimos no caminho de Deus, Deus permite que ficamos presos. Então ele não continuou a misericórdia, ele caiu no juízo. Então somos chamados ao equilíbrio, ao centro da vontade de Deus, e isso começa em principalmente entender o que Deus quer de nós, entender melhor o que Ele quer para nós. O pobre sempre vamos ter no nosso meio, diz a palavra, o necessitado vai estar lá, pois é fruto da liberdade de cada um, das escolhas, das atitudes, das decisões que cada um faz individualmente. A desigualdade começa pela diferença do indivíduo. Cada um de nós somos diferentes, então a desigualdade vai sempre ter, nós não somos iguais. Somos iguais no amor que Deus tem por nós, Deus nos ama de forma igual. Mas cada um de nós é diferente, o resultado da nossa vida vai ser diferente. Quem trabalha não pode ter, quem não quer trabalhar, quem não trabalha, não pode ter a mesma coisa do que quem trabalha muito e se esforça muito tem. Seria injusto. E no reino de Deus também é assim. O galardão será distribuído segundo as suas obras. Não é desigual a desigualdade, sim. Desigualdade de resultado porque foi desigual a ação. Quem muito trabalhou, muito produziu, muito será recompensado. Mas aquele que não granjeou o talento, até o que ganhou vai ser tomado dele, porque não usou da forma que era para usar para o reino. Então muitas pessoas estão sofrendo porque elas causaram e elas precisam amadurecer naquilo. Muitos estão sofrendo como os inimigos vinham atacar Israel para que Israel se arrependesse e voltasse, porque tinha se desviado. E muitas das vezes a gente acaba atrapalhando, querendo atrapalhar. Então por isso não tem
as coisas santas aos cães, nem deite aos porcos as suas pérolas, Mateus 7,6, para que não aconteça que eles, pisando o que você deu, volte atrás e ainda te faça mal. Está escrito na palavra. Porque tem muita pessoa que se ajuda e ainda fala mal de você. Porque ela estava no erro, de uma forma errada, ela não foi tratada. Então, tudo que você fizer para ela vai ser desperdiçado. Então, não gaste com os ímpios os recursos que seriam melhor aproveitados na vida de quem é grato. Vai ajudar alguém? Ajude começando por quem ama a Deus, por quem ouve a palavra, por quem pratica isso, por quem quer mudar de vida. Não por quem quer viver de qualquer forma. Ele se ferrou por ação própria, por escolher o mal, escolher o erro, porque não tinha compromisso com Deus. Então, se alguém chega desesperado para você, chorando, contando uma história triste, falando que deu tudo errado na vida dele, e que se você não ajudar, ele vai fazer uma besteira na vida, e aí você se desespera e ajuda, e você acaba fazendo uma besteira junto com ele. Deus não se desespera com o nosso desespero. Você pode estar desesperado, Deus não desespera, está tudo no controle dele, ele sabe de tudo. Então ele não vai desesperar porque eu estou aflito, angustiado. Não, ele vai confortar meu coração e espera aí, filho. Espera aí que eu vou fazer, mas não é assim dessa forma que você quer, não. Eu faço bem feito com propósito. Então o meu desespero não desespera a Deus, e somos filhos de Deus, não podemos nos desesperar à toa com o sofrimento do pobre que está à nossa volta. Nós precisamos ter sabedoria para fazer a coisa certa com um propósito divino, para que algo espiritual seja produzido no coração das pessoas. Então temos que manter a calma para conseguir na calma, não no desespero. A pessoa chega, não, peraí, deixa eu ouvir de Deus aqui o que Deus quer, para que eu possa ajudar de verdade essa pessoa, e não fazer besteira junto com ela. Porque senão eu acabo sustentando vícios, eu acabo sustentando atitudes de rebeldia contra autoridades de Deus, pai, mãe, líderes. Se eu ajudo qualquer um, eu acabo incidindo a ajudar essas pessoas. Então a pessoa vem te pedindo ajuda e conta uma história triste. Mas será que essa história triste é verdade? Ou é só para te enganar, o diabo usando para te enganar, para roubar os seus recursos? Tem que ter discernimento de espírito para fazer. Então, se você ajuda uma pessoa de qualquer forma, sem olhar para a vida dela, dessa pessoa, você pode estar ajudando um criminoso a fugir, a se esconder. Você pode estar ajudando um filho a vencer na vida, humilhando seus pais. Enquanto Deus queria trazer humildade nesse coração. E isso pode não ser cobrado. Porque quem atrapalha o pai de corrigir os seus filhos, poderá ser incluído no castigo, castigado também. Então um pode ser castigado por não obedecer a Deus, não fugir da aparência do mal, aí está colhendo frutos, e na sua irresponsabilidade, agora sofre as consequências, a colheita das suas obras. E o outro vai sofrer, porque sem pensar, sem olhar, ajudou o outro a fugir do castigo. Ajudou o outro a sair da prova que Deus permitiu para ele arrepender do que fez. Era a correção do pai. Então muitos estão sendo castigados porque estão ajudando o outro a sair do castigo, sem pensar. E atrapalha o castigo do pai, o pai de corrigir e ensinar o filho. O castigo traz arrependimento. O castigo leva a pessoa a buscar a Deus. A pessoa às vezes foi impedida de crer que Deus existe, que Deus socorre, porque você ajudou financeiramente, ajudou com alguma coisa, sem esperar que essa pessoa orasse a Deus para que, Deus, o Senhor existe, manda alguém me ajudar. Aí você chegasse, aí era a resposta de Deus. Quantas vezes testemunhos já ouvimos assim? Então muitas das vezes nós atrapalhamos de Deus por não buscar e esperar o tempo certo. Então não podemos parar e ficar parados diante da aflição dos necessitados, da necessidade do outro. Mas nós não podemos sair fazendo qualquer coisa que vier na nossa cabeça, agindo de qualquer jeito, ou atender o primeiro sentimento que sair do nosso coração de compaixão, porque pode ser enganoso. E a precipitação em agir, mesmo que seja para socorrer, não é de Deus. Quando você vai socorrer alguém na estrada, a primeira coisa que você tem que fazer é isolar a área para que você não seja acidentado junto com ele. Então muitas pessoas estão sofrendo um acidente por causa disso. Então lembra no culto passado que foi ministrado aqui na palavra de Deus, que quem interfere
Quem dá ajudinha para Deus atrapalha o resultado e pode ficar preso no deserto. Quem tenta atrapalhar o tempo de Deus, burlar o tempo de Deus, pode ficar prejudicado. A palavra fala que os filhos são guiados pelo Espírito, então nós precisamos buscar entender qual é a direção de Deus para qualquer coisa que a gente for fazer, até mesmo o bem, pois se a gente não pensar para fazer o bem, podemos estar fazendo o mal. Porque se você ajudar a borboleta a sair do casulo dela, a vencer, a sair do processo natural de Deus para ela, você pode impedir ela de voar para o resto da vida. Então, quando fazemos isso com alguém, podemos atrapalhar essa pessoa de voar, experimentar, provar de Deus e viver o que Ele tem para ela. Então não adianta dar o peixe, vai ter fome de novo, fica sem propósito, não se sustenta. Nós temos que ensinar a pescar, vendo a presença de Deus. Busque Jesus, conserta a sua vida e a coisa vai mudar. Se você só dá o recurso, só dá o peixe, sem ensinar a pescar, vai continuar precisando do peixe. Agora, quando vem para a aula e aprende a pescar, vira pescador de homens. Então nós não podemos se preocupar em só agir assim. Então tem que ensinar a fazer o certo da próxima vez. E às vezes é chata, a correção é chata, mas sem mudanças de atitude não tem mudança de vida. A vida só muda quando eu mudo. E quem não corrige, quem não se corrige, repete no mesmo erro, continua no mesmo problema, caindo no mesmo problema. Então, se alguém te pede dinheiro porque está atolado em dívidas e você empresta, você pode ser mais um que ela vai ficar devendo. Simplesmente mais um que ela ficou devendo. Porque se você nem orientar ela a usar da forma certa, ela vai só aumentar a dívida. Então a vida só muda quando eu mudo. Se o indivíduo não tomar uma postura diferente, nada diferente acontece. Não adianta o que você fizer para essa pessoa. Se ela não mudar, você vai lá e repreende o demônio da vida daquela pessoa. Aí você vira as costas e ele vem voltando trazer mais 7. E a vida daquela pessoa fica pior, porque ela não fechou as brechas, ela não corrigiu, ela continua no erro. Então não é desculpa para não ajudar ninguém. Mas ajudar sem pensar, sem fazer com propósito espiritual, é só protelar, é só empurrar para frente, é só ganhar um tempo, mas vai voltar o problema, pois a vida, é a vida, pois o problema na maioria das vezes na nossa vida é a vida querendo nos curar, nos ensinar, nos exercitar em Deus e nos fazer crescer perto dele. Então, quando nos arrependemos e nos prostramos aos pés de Jesus, como a mulher cananeia, nos humilhamos diante dele, aí é que a coisa muda. Então, precisamos conduzir as pessoas para fazer isso. Deus não abençoa ninguém no erro. Quem faz isso é o diabo, para que a pessoa fique presa lá. Então, enquanto a pessoa não se arrepende, ela continua lá. Então nós somos luz, precisamos mostrar o caminho que a pessoa precisa seguir, pegar na mão dela e ajudar ela na caminhada. Vem, eu te ajudo, mas só continuar ajudando se ela vir. Se ela não vir, se ela parar na caminhada, nós precisamos parar. Se a pessoa não muda e continua, se ela muda, nós continuamos ajudando, mas se ela para, nós precisamos orientar para ela que se ela deixar de tomar o remédio, a doença pode voltar e pior. Então não adianta eu ficar ajudando alguém que não quer ser tratado, ela precisa ser tratado. A pessoa não quer vir na igreja, então a pessoa não quer vir no médico, ela não quer buscar o tratamento. Então tudo que eu fizer para ela, em vez de ela comprar, às vezes eu vou ajudar ela com dinheiro, em vez de ela comprar remédio ou comprar comida, ela vai usar drogas. Se ela recusa o tratamento, não há nada que você faça no físico. Ela quer morrer. Nós precisamos trabalhar no mundo espiritual para que ela queira a vida, queira Jesus, queira mudar de vida. Então precisamos ajudar quem quer se tratar, quem quer ser curado. Nós temos poucos recursos, nós temos poucas coisas e somos chamados a fazer muito com pouco que nós temos. Nós somos chamados a granjear os talentos. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós temos, não podemos ficar jogando fora o que Deus tem nos dado, o que Deus nos entregou, porque até próprio Deus entregou os homens às suas paixões, porque eles não quiseram ouvir a sua palavra.
Aqueles que não querem vir a Deus, Ele entregou esses às suas paixões. Ele desistiu? Não. Mas deixou que se arrependam no erro, comendo as bolotas dos porcos, para que lá nas bolotas dos porcos, eles lembrem que o Pai tem algo melhor para eles e voltem para a casa do Pai. Vinde a mim. Então não adianta tentar arrastar. O porco vai voltar para a lama enquanto ele não for nova criatura. Enquanto ele não for curado de dentro para fora, para que os resultados sejam diferentes. Então nós temos que tomar cuidado. A ninguém nós podemos olhar com os olhos da carne. Nós não podemos olhar para as pessoas pensando, são derrotados, são Zé Ninguém, isso não vou ajudar, isso a tratar como inferior, isso não merece, porque também não merecíamos. E não merecemos até hoje o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Mas nós precisamos ser sóbrios. Não ficar iludidos, mas sermos inteligentes, prestar a Deus um culto inteligente. Só insista com quem Deus colocar no seu coração de fazê-lo, porque ali tem um propósito de Deus para você naquele lugar. E aí o Espírito Santo vai. Não é abandonar, não é desistir, mas é se proteger para que a dureza do coração dos outros não endureça o nosso coração. Não é para não deixar que o desamor dos outros nos esfrie o nosso amor. E essa atitude de sabedoria, ser sábio diante de Deus, isso não é desamor, é sabedoria. A razão faz parte da fé, senão seria fideísmo. Esteja pronto a fornecer a quem te pedir a razão, a inteligência, o ponto inteligente da sua fé. Então os dias são maus, muitas pessoas têm aspecto de santidade, mas a maldade ainda está no coração reinando, a atitude. Conhecereis as árvores pelos frutos. Então precisamos olhar a vida para a pessoa antes de tomar qualquer atitude, para que a gente não tome atitudes erradas. Então nós precisamos vigiar, porque tem muitos lobos disfarçados de ovelhas para arrancar recursos. Você é crente, você tem que me ajudar. Eu tenho que ajudar aquele que Deus colocar no meu coração. Eu tenho que fazer aquilo que Deus colocar no meu coração. Eu tenho que seguir o que Deus colocar no meu coração. Se Ele não colocou, pode vir pastor, pode vir quem for. Eu preciso conhecer a voz de Deus dentro de mim, seguir a direção de Deus dentro de mim primeiramente. Depois disso, outras coisas. Se alguém falar algo e Deus confirmou no meu coração com a paz, a sabedoria, aí eu sigo. Para que eu não siga na direção errada pela emoção, pela vontade. É um culto racional, é uma vida racional, é uma adoração racional a Deus. Amém? É essa vida inteligente que Deus quer de nós, então vigie. Porque a Bíblia fala que no final dos tempos seria assim. Muitos iam fazer muitas coisas e, se possível, enganariam a muitos. Mas nós não seremos enganados, porque nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Não resista a esse Espírito, para que, se Ele falar, você obedeça. Mas não faça nada sem a direção desse Espírito, para que você não siga a direção errada. Sigamos nós a direção do Espírito de Deus. E aí a nossa vida será uma bênção aqui na terra e bênção na vida daqueles que Deus colocar na nossa vida.